Nossa conversa é com Gerson Sartori, já foi vereador, foi presidente da Câmara, um líder sindical, uma pessoa de muita atividade em Jundiaí e que agora pretende se candidatar a deputado federal pelo PDT, partido que ele praticamente reorganizou na cidade. Gerson, o que te leva a candidatar-se a deputado federal? Bom, eu acredito que as grandes discussões que precisam ser feitas no nosso país dependem muito do Congresso Nacional. A gente vê tudo que está acontecendo, o sofrimento do povo brasileiro novamente com o desemprego, como os preços nas alturas, né? Como a minha nona sempre falava, né? Você vê preço de gás, preço de gasolina, o mercado, e a gente sabe que é no Congresso Nacional é que você pode fazer a interferência e discutir para que o nosso país retome o desenvolvimento. Nós precisamos retomar o desenvolvimento e o emprego, porque senão a situação é difícil. E eu tenho convicção que um dos setores que determina isso é o Congresso Nacional interferindo na política de desenvolvimento do país. Bom, no Congresso nós temos figuras carimbadas, conhecidas, que estão lá há anos, décadas, e mantém aquele status quo, aquela coisa de não se mexer no que tá bom para nós, digamos. Nós, eles. Você acredita que uma renovação vai mexer com isso? Eu acredito que sim. O sofrimento, a amargura que o povo brasileiro vem sofrendo nesse último período, com certeza as pessoas vão procurar saber quem é cada candidato, os que estão lá, como que votaram na reforma trabalhista, nesse teto de gastos que segura, eles consideram gasto, saúde, educação, segurança. As pessoas vão analisar o que está acontecendo, a reforma trabalhista, e a hora que ela vê como cada deputado que está lá votou, o que cada um que está aqui fora e é candidato, o que ele fez, qual a sua história, então vai ter essa comparação, e eu tenho convicção que o povo brasileiro vai fazer essa mudança necessária para que a gente retome o desenvolvimento. Falando em reforma trabalhista, você conhece bem o assunto, e sua opinião, essa reforma ajuda ou atrapalha? Essa reforma foi um crime contra a grande maioria, mais de 95%, 96% da população brasileira. Uma reforma onde permite a volta do trabalho intermitente. E você que se lembra disso, motorista de ônibus, lembra? Trabalhava das 4 da manhã até as 8, aí uma turma ia para casa para descansar, uma outra continuava, porque diminuía o número de ônibus, e à tarde o cidadão que levantou 3 horas da manhã volta a trabalhar das 5 às 11 da noite, até terminar os horários das escolas, das faculdades. Fica sem vida, né? Sem vida. Você acaba com a pessoa, ela acaba não aguentando. Grávida, trabalhar em ambiente insalubre. Por mais que eles falam, não é isso, tá lá na lei. Então, esses absurdos, a maioria dos trabalhadores hoje trabalhando como autônomo, aí no trabalho intermitente diminui o salário, diminui a questão de convênio médico. É um verdadeiro absurdo, é um crime que foi cometido, falando que ia gerar emprego. E nós vemos que nos últimos 2 anos saltou de 8% de desemprego para 14%. São mais de 13 milhões de desempregados, outros 13 milhões trabalhando sem carteira assinada, o que significa que nunca vai conseguir ter o direito à aposentadoria. Então esses absurdos têm que acabar. E as pessoas têm que saber quem foram os deputados que votaram nessa questão. Agora, além da reforma trabalhista, tentou-se a reforma da Previdência Social, com aquele discurso que a Previdência está falida. É necessária uma reforma da Previdência? Eu não tenho dúvida que é necessária uma reforma da Previdência. Ninguém aqui é contra a reforma da Previdência. O problema é que, de novo, estão querendo jogar nas custas dos trabalhadores a reforma da Previdência. Qual seja, pessoa se aposentar com 65 anos. Você acha que um fundidor, um pedreiro, na sua grande maioria, o lavrador, consegue trabalhar até 65 anos? Um motorista de ônibus começou a trabalhar com 20 anos de idade dirigindo um ônibus, ou um motorista de caminhão, com 20 anos de idade. Quando ele atingiu 50 anos, ele já trabalhou 30 anos. A coluna dele já está com problema. Isso tem, lógico que tem exceções, mas uma grande maioria. A própria empresa que ele trabalha acaba trocando ele com 50 anos por um que tem 20, 25 anos. O que significa isso? Que ele trabalhou 30 anos, falta 15 ainda para atingir os 65 anos de idade e ele não vai conseguir se aposentar. Então ela tem que ter critérios. Não dá para tratar
todo mundo de maneira igual. Agora, tem coisas que precisam ser feitas. Cobrar os grandes devedores. E grandes que eu estou falando são os grandes devedores mesmo. Os bancos, principalmente banco, que é quem ganha dinheiro nesse país. Você tem que trazer uma equalização melhor. A gente sabe que tem muitos privilégios. Então vamos cortar os privilégios. Você fazendo tudo isso, você consegue elevar o salário dos que ganham menos. E aí você tem um maior consumo com essas pessoas. Quantas vezes a gente acompanha aí pela grande mídia, os aposentados vão receber a aposentadoria e vai pôr X milhões na economia. Isso significa emprego. Então, essa coisa. Aí, tá quebrado. Não tá quebrado ainda. Mas é lógico que tende a um dia quebrar. Uma vez que hoje você vai diminuindo o número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Que contribui para aqueles que estão aposentados. Teve uma época que era 6 por 1. Hoje está 2 por 1. Então, é lógico que isso é perigoso. Mas você tem algumas maneiras de avançar. Cobrar os grandes devedores, como a gente falou aqui. Imposto sobre grandes fortunas. Aí você consegue alavancar. Incentivar o trabalho com carteira assinada e não o contrário, como fez o governo. Então tem possibilidades. E a hora que você faz isso, você ganha tempo para construir uma reforma sem mexer com as pessoas que já têm direito adquirido, mas daqui para frente. Tem espaço para isso. O que precisa ter seriedade e vontade. Não é possível num país como o nosso, onde um trabalhador que ganha 3, 4 mil reais paga 27,5% do imposto de renda na fonte. E 4 famílias, donas do Banco Itaú, receberam 9 bilhões cada família de lucro e não pagaram nenhum tostão de imposto. 9 bi! A gente não consegue nem mensurar e ver essa quantidade de dinheiro. Não pagou nenhum tostão de imposto. E você que ganha 3, 4 mil reais, paga 27,5% na fonte. Você paga todo o imposto essa carga tributária enorme do país, no consumo, que é o consumidor brasileiro. Agora, quem tem muito, não paga nada. É esta lógica que nós temos que ter a coragem de inverter. É por isso que eu quero ir para o Congresso Nacional. A questão do combustível, recentemente nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros, que foi uma demonstração de força popular, digamos, contra uma atitude do governo. E quando se fala em combustível, aparecem as coisas que nós sabemos e acabam esquecidas. O fato do Brasil vender gasolina para a Bolívia a R$ 1,59 o litro, refinada e sem mistura. De vender gasolina para a Argentina a R$ 1,40 e etc., e a nossa custar tanto. O Congresso tem como mexer nisso? Lógico que tem. O Congresso tem uma força muito grande, é lá que está a representatividade da população. E nós não podemos, num país onde o trabalhador recebe em real, ter o combustível que mexe com muita coisa, com o gás de cozinha, mexe com o frete, mexe com o mercado, mexe com as indústrias, ter o combustível cobrado a dólar. Quer dizer, você tem a Petrobras produzindo lá o combustível. Então você faz o cálculo. Quanto custa a produção da Petrobras, quanto custa para pagar os funcionários, para ter a lucratividade, inclusive para novos investimentos, aí você vai ver que vai chegar a R$ 2,50, R$ 2,60 o preço do litro de gasolina no consumo final, R$ 3,00 no máximo. Mas não, além disso, eles incluem a questão do dólar, que é para favorecer as empresas norte-americanas, empresas da Europa, em detrimento do Brasil e do povo brasileiro. E tem uma malvadeza, uma maldade muito grande nisso daí. Porque 80% da gasolina consumida no Brasil é produzida pela Petrobras. 20% importada. Só que no cálculo, na dolarização da gasolina, eles colocam 100%. Exatamente. É uma injustiça. Sem contar, eu tenho estudado muito, tenho lido muito, conversado com pessoas que trabalham na Petrobras. O que acontece? Quando o governo Temer assume, ele diminui em 40%, deixa ociosa a empresa Petrobras. Aí nós mandamos o combustível bruto para fora e compramos deles refinado, o que é um absurdo. Você paga mais caro e você deixa de gerar emprego no país. E a gente sabe que se você incentiva o emprego aqui, nós temos total condição de fazer. Quando você descobre o pré-sal, você ia ter investimento na educação. Hoje não. Hoje nós estamos tendo investimento para os norte-americanos e não queremos para nós. Então nós temos que ver o valor do nosso país. A gente estava próximo da Inglaterra, como 5ª economia do mundo. E de repente a gente começa a recuar e entregar tudo de bandeja de novo. Agora quer entregar energia elétrica.
Tem questões que não pode. Ah, tem problema na Petrobras e corrupção. Prende os corruptos, faz o que quiser. Aliás, deve prender todos os corruptos. Mas não quer. A empresa é nossa, é do povo brasileiro. Quando você criou a Petrobras lá atrás, foi com o dinheiro do imposto nosso. Ela sobrevive com o dinheiro do imposto nosso. Então isso tem que ser discutido com o povo brasileiro. Não pode meia dúzia de pessoas que se acham melhor que as outras vender, e aí que está a grande sacanagem, vamos dizer assim, e que vai prejudicar o povo brasileiro. Quer dizer, essa é uma outra questão que as pessoas têm que ver. Quais foram os deputados que votaram agora recentemente a questão da partilha da Petrobras, do pré-sal? Tem prejudicado muito, é por isso que o combustível está a R$5. Nós aqui sempre discutimos uma teoria, que não é teoria, é fato, que uma laranja podre, no meio de um caminhão de laranja, ela contamina o caminhão inteiro. Não é o caminhão que recupera aquela laranja podre. Uma renovação no Congresso tem que ser total ou parcial? Bom, a população é inteligente o suficiente e vai saber fazer, porque é um momento de resiliência nossa, do nosso povo, do nosso país, da grandeza que é o Brasil. Nós somos um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo feliz, que hoje está triste e amargurado, mas nós somos um povo feliz, um povo fraterno. E é isso que nós temos que retomar. E aí a população é que vai definir isso. Se tem que ter uma renovação total, parcial, se tem que ter ou se não tem que ter. E tenho certeza e tenho convicção que nós, brasileiros, saberemos fazer isso. Bom, para encerrar, um candidato a cargo executivo, a governador, a prefeito, a presidente, ele tem plano de governo. Um candidato a deputado federal tem projetos de governo, ou seja, se você chegar ao Congresso, você vai ter uma linha de atuação. Qual que seria essa linha? Bom, você sabe que eu tenho uma ligação muito grande com o setor de desenvolvimento. E é lógico que nós temos que lutar para gerar emprego nesse país. E o que gera emprego nesse país? Educação, com cursos técnicos, principalmente para os nossos jovens, que acabaram com isso, né? A gente tinha muitos cursos técnicos, veja o exemplo da Fiesp. A Fiesp investia em Senai, hoje investe em pato e propaganda. Tem que ver por que o dinheiro da Fiesp, que é o dinheiro público que vai lá, dos 5S, que desconta do INSS, tem que ver por que não investe mais em SESI, Senai, em capacitação para o jovem, valorizando os professores, e investe em propaganda. Então essa lógica a gente tem que mudar. Cursos técnicos para os nossos jovens. É muito importante ele sair do ensino médio e ter uma profissão para depois ele escolher a sua universidade. Qualificação e requalificação para o trabalhador. A gente tinha isso no passado e parou. São questões importantíssimas. Crédito para o micro e pequeno empresário. Vamos cobrar os bancos que não pagam impostos e vamos investir no comerciante aqui da Rua Barão de Jundiaí, comerciante do bairro, porque esse gera emprego. Além da sua família estar trabalhando no comércio, ele vai gerar mais 1, 2, 3 empregos lá na loja dele. Quando ele gera esse emprego, você consegue ter mais gente consumindo. Mais gente consumindo é mais emprego na indústria. Então existe a forma. Cobrar imposto das grandes fortunas. E não é possível o cidadão que ganha 3 mil reais, pagar 27,5, fora tudo que ele paga e tudo que ele compra, e o cara ganhar 9, 10 bilhões no ano de lucro e não pagar nada. Então essa coisa a gente tem que inverter. A hora que a gente faz isso, o país ganha fôlego. E nós somos um país de massa, 210 milhões de habitantes. Se nós incentivarmos o consumo interno, com certeza, sem abandonar as exportações, mas com certeza a gente avança aqui. Porque hoje a gente não tem inflação, a inflação para o trabalhador receber aumento de salário é 2%. Mas não é porque eles estabilizaram a inflação, é porque ninguém está consumindo, o consumo está muito baixo. E também a capacidade da indústria acaba ficando ociosa. As indústrias que a gente via aí há um tempo atrás trabalhando 3 turnos, está trabalhando 2 turnos, 1 turno, meio turno, banco de horas. Quer dizer, nós temos que incentivar o consumo interno para incentivar a nossa indústria. Para mim, tudo isso é muito claro e muito lógico. E é possível. E como eu disse aqui, é a capacidade de resiliência do povo brasileiro que vai transformar isso. Ok. Esse foi o Gerson Sartori. Foi vereador, presidente da Câmara, foi um dos integrantes, praticamente o criador da Comissão de Empregos de Jundiaí, falando aí sobre a situação atual e sua candidatura a deputado federal.
Você está assistindo Novo Dia TV. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e deixar lá seu joinha.